agora a gente vai conversar com uma pessoa que também de pequenininha conheceu o Silvio Santos e tem história para contar pra gente. A cantora e apresentadora Priscila. Lembra dela? Ela apresentou aqui com a gente, olha só, Bom Dia e Companhia, do SBT. Olá, Priscila, obrigada por aceitar nosso convite e participar dessa entrevista. Eu ainda estou um pouco emocionado com a história do morador em situação de rua, porque era isso, né? Silvio Santos, ele não tinha fronteiras para gostar de Silvio Santos. Conta das suas primeiras lembranças, você chegando no SBT, menininha de tudo, mas sempre recebida ali por Silvio Santos. Priscila, boa tarde. Sim, eu sempre fui muito fã, boa tarde, primeiramente. Sempre fui muito fã do Silvio. Qualquer casa que você entrasse, de qualquer tia minha, eu cresci muito com as minhas tias, né? Ficando na casa delas. Qualquer casa de qualquer tia minha que você entrasse, estava ligado no SBT. Então eu sabia toda a programação, toda a grade. Todo domingo era assistindo o Silvio Santos e do dia para a noite, basicamente, ele era meu patrão, né? E eu estava ali contratada como apresentadora do SBT por conta dele ser um visionário e de ter visto em mim uma habilidade para comunicação que eu não havia descoberto por mim. Meus pais também nunca perceberam, mas ele viu aquilo e decidiu me contratar como apresentadora e foi a grande oportunidade da minha vida, né? Então ele sempre vai ter um papel muito importante. Qualquer coisa que eu vá fazer no futuro, daqui, sei lá, 20, 30, 40 anos, eu ainda vou olhar para trás e ver a marca dele na minha história, porque foi fundamental, né? Às vezes na vida, para a gente poder alcançar o nosso destino, a gente precisa encontrar pessoas que enxerguem, que tenham essa visão de destino para a gente, que às vezes a gente não consegue ter. E esse foi o lugar do Silvio na minha vida. Então, hoje passou realmente um filme na minha cabeça, não tem como pensar na minha trajetória sem lembrar dele. E eu vou lembrar sempre com muito carinho, porque foi uma pessoa muito generosa comigo, com a minha família, seja me dando essa oportunidade muito grande, a maior oportunidade que eu já tive na vida, quanto dando conselhos, apoio, que era o que a gente tinha quando tinha a oportunidade de encontrar ele. E ele também era uma pessoa que criava essas oportunidades, e isso demonstra muito como ele era uma pessoa realmente que não media esforços, que não se colocava num lugar distante dos outros, né? Ele marcava realmente presença, ele se fazia presente. E é isso que ele vai ser sempre na nossa vida, na vida de todos os brasileiros que tiveram contato com comunicação, com entretenimento da televisão. O Silvio sempre será presente na nossa vida. Priscila, e você falou, né, a gente está inclusive exibindo agora, enquanto a gente conversa, imagens, né, de você com ele, sim, oportunidades de você estar pessoalmente com ele. A gente sabe que ele não ficava, assim, zanzando muito pelos corredores do SBT, então eram momentos mais solenes de encontrar com o Silvio Santos. Agora, você tem alguma lembrança de algum conselho que ele tenha te dado, algo que ele tenha te falado que você guarda na memória até hoje? Eu acho que foi um conselho que, na verdade, ele deu para os meus pais, mas eu carrego muito comigo. No começo, a gente não tinha ideia do que era esse universo, né, de televisão, de eu me tornar do nada uma criança famosa. Eu vim de uma realidade muito humilde, muito diferente. E do nada, eu agora era apresentadora, conhecida pelo Brasil, e ele deu um conselho muito sábio para os meus pais, como a gente tinha medo, um pouco de medo de tudo aquilo que estava acontecendo. E meus pais, eles não sabiam gerenciar muito aquilo, porque era novidade. E eles estavam pensando em, às vezes, me colocar na mão de algum empresário, de alguma terceira pessoa para poder gerenciar tudo aquilo que estava acontecendo. E o Silvio, sabendo disso, olhou para o meu pai e disse: não tem outra pessoa melhor para cuidar da sua filha do que vocês. Aí meu pai falou: não, Silvio, mas eu não sei ser empresário, eu não conheço nada desse universo. E aí ele olhou pro meu pai e falou: então aprende. E foi o que meu pai fez quando a gente saiu daquele encontro. Meu pai aprendeu, se tornou um grande empresário e, bom, a minha carreira sadia até hoje eu devo justamente ao meu pai, que se tornou um empresário tão bom, que gerenciou tudo com muito zelo, né, do que diz respeito à minha carreira. E tudo isso foi por conta de um leve puxão de orelha do Silvio, que foi o incentivo que a gente precisava para que eu tivesse uma carreira protegida e sadia. Exatamente, até porque, né, o seu pai queria acertar, queria o melhor para você e até pensou em terceirizar. E olha, essa experiência, né, que o Silvio tinha de ver o que acontecia, ele sempre que teve muito carinho com a programação infantil, né? E como você virou apresentadora, tão criança, virou apresentadora no SBT, como foi, Priscila? Sim, eu queria ser cantora, então eu participava de programas musicais de televisão com o intuito de conseguir alguma coisa de carreira como cantora.
mas em uma participação num programa do SBT, que o Celso Portiolli apresentava na época, eu ganhei esse programa e pela minha desenvoltura no programa, o Celso Portiolli decidiu gravar algumas esquetes comigo para mostrar para o Silvio, mas ele não contava muito qual era o plano dele. E o plano dele era que eu fosse contratada como apresentadora. Então foi, na verdade, através de um programa musical, eu correndo atrás do meu sonho de ser cantora, mas o Celso, que foi a primeira pessoa, né, a ter essa visão de mim e levou essa visão para o Silvio, que concordou e que me fez o convite de ter um contrato. Então foi por isso que eu digo, né, do dia para noite, porque foi literalmente assim, num dia eu fui participar de um programa tentando o sonho de cantora, no outro eu já estava começando uma carreira como apresentadora em uma das maiores emissoras do país por conta dessa porta que o Silvio abriu para mim. E como foi ser uma criança famosa? Tem as suas complexidades, né, que a gente descobre na fase adulta, digamos, mas o SBT, eu sempre digo que foi uma grande casa. E um ponto positivo é que o relacionamento que eu criei com a equipe, principalmente, era muito familiar. Então, tirava um pouco da pressão e do ambiente severo, rígido. Então, tinha um relacionamento de verdade por detrás das câmeras. Então, acaba que tendo as suas complexidades, eu lidei com elas, digamos, um pouco depois, quando eu já tinha atingido a maturidade, mas no momento, nos anos que eu passei ali, foram anos tranquilos, onde eu consegui acompanhar as minhas fases normais da vida e ainda ter esse ponto diferente aí de qualquer outra infância, que era um trabalho, né? Não deixava de ser um trabalho. Muito obrigada de ter participado aqui, Priscila, dessa conversa. Se você tiver mais um tempinho, eu queria só aproveitar você mais um pouquinho, porque a gente queria muito essa conversa, porque eu queria falar contigo sobre a relação, né, que você via do Silvio, das histórias que você via, também com as outras crianças, porque o SBT sempre ficou bastante focado na preocupação com a programação infantil, né? Tanto de produções próprias, não só repassar desenho, mas na questão da produção própria, de novela, de programas infantis feito por crianças e para crianças. Então, como é que você via essa questão dessa programação mais infantil pensada por Silvio Santos e cuidada também, pelo que você nos conta, de perto por ele? Sim, dava para ver o cuidado dele. Tem até uma curiosidade que dentro do nosso estúdio do Bom Dia tinha um ramal fixo só para ele entrar em contato a hora que ele quisesse, enquanto o programa estivesse no ar. E ele realmente fazia isso. Às vezes a gente estava no ar e recebia uma ligação dele e era ele dando algum palpite, alguma sugestão sobre a prova que a gente estava fazendo, sobre a nossa desenvoltura. E isso mostrava muita preocupação dele sobre o que estava acontecendo e o zelo que ele tinha pela programação infantil, porque ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa naquele período do dia dele, da manhã dele, mas ele estava focado no que estava acontecendo na programação, justamente prezando o melhor para o público infantil. Mas ele ligava nesse telefone? Já aconteceu alguma vez que você está no ar? Assim, ele pediu o quê? Diversas vezes. Diversas vezes ele ligava. Às vezes dava um palpite, essa prova não está funcionando, coloca outra, ou essas cores nessa prova também não tá legal. Era palpite, às vezes detalhes, mas isso demonstrava como ele era zeloso com aquilo que ele estava fazendo junto com a gente, de certa forma. Muito obrigada, Priscila. Obrigada pelo papo. Obrigada a você. Por participar dessa homenagem conosco. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Boa tarde.